Fala pessoal, mais um vídeo da nossa série sobre o continente africano, hein? Já temos o vídeo dos aspectos físicos, tem uma proposta de atividade para você imprimir mapas e fazer. Tem os vídeos agora dessa série dos aspectos humanos, econômicos e geopolíticos. Para relembrar, olha só, nós já fomos por este caminho aqui da demografia, urbanização, que eu não lembro se eu falei, então eu vou recapitular rapidinho. O continente africano ele é um continente pouco urbanizado, em sua maior parte. Para vocês terem uma ideia, ó, quanto mais azul escuro, mais urbanizado é a região. Então veja que a América como um todo, a América anglo-saxônica, América Latina, tem taxas de urbanização mais elevadas. Mesma coisa na Europa, aqui na Oceania. Agora, no continente africano, existe uma parcela ainda significativa dos países do continente que tem taxas de urbanização menores que 50%. Um caso aqui bem marcante, ó, o caso do Burundi, um país africano, tem apenas 13% de taxa de urbanização. Significa que a maioria absoluta, esmagadora da população ainda vive no campo. Já conhecemos também a divisão da África setentrional e subsaariana e fomos também explorando outros caminhos, ó, entendendo melhor o que é o Sahel, conhecendo um pouco da história, do neocolonialismo, da Conferência de Berlim, da divisão dos países africanos, sem respeitar as questões étnicas originais do continente, e até a Primavera Árabe, que eu pude falar um pouquinho para vocês, a questão dos presidentes que estavam há décadas no poder e das consequências que ela teve também. Conhecemos a história do Saara Ocidental, da Nigéria, lembra da historinha lá de Biafra que eu contei para vocês? E hoje a gente vai ver aqui mais rapidamente agora outras situações, começando pelo caso da Somália. A Somália é um país que fica nesta região da África, mais aqui para o leste do continente africano, na região oriental da África, chamada Chifre da África. Você já percebeu que realmente parece um chifre? Se você olhar o mapa do continente africano, aqui parece o chifre de um rinoceronte, parece a cabeça de um rinoceronte. Então tem vários países aqui, como a Etiópia, tem também a Somália, o Djibouti, a Eritreia e, no caso aqui, a Somália, ela é um país que tem uma situação política bastante conturbada. Eu vou explicar para vocês mais ou menos qual é a situação. Na década de 60, dois territórios se unificaram. Um território que pertencia à Itália e o Reino Unido, formando a Somália. Se a gente olhar nesse mapa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Se a gente olhar aqui nesse mapa, ó, você vai ver que tinha o domínio italiano aqui, nessa parte da Somália, e tinha o domínio inglês também aqui nessa parte da Somália. E poucos países conseguiram manter uma independência assim, em relação aos colonizadores. Tá? No caso, o Egito e a Etiópia e a Libéria, que conseguiram mais ou menos se manterem independentes durante o período do neocolonialismo. Enfim, né, você está vendo que aqui não bate exatamente com o mapa atual da Somália. Então essa região aqui era controlada pelos ingleses, essa região controlada pelos italianos e elas se unificaram. Acontece, gente, que como todos os outros países africanos, vamos dar uma olhada nesse mapa. Ó. Olha como só essa região tem 3 etnias, 3 povos diferentes. Então você imagina, 3 povos diferentes, fora menores que tem ali, mas 3 povos diferentes, controlados por 2 países, se transformando em apenas um país na situação do pós-guerra. Então, é a receita para o conflito isso. O que acontece na Somália? Na Somália, grande parte da população, assim como acontece em alguns países da região, são muçulmanos. Então, professam a religião do islamismo e são sunitas. No entanto, nem todo muçulmano é sunita, tem xiita também. E nem todo muçulmano sunita é moderado ou radical. Sempre dentro de um grupo, existem grupos menores, até uma minoria que é radical, extremista. E essa minoria está presente dentro da Somália.
através de um grupo terrorista chamado Al-Shabaab. Então, é muito importante que você, que está se preparando para o vestibular, saiba que não vai cair nos vestibulares questões muito específicas sobre toda a história da Somália, da Nigéria. Normalmente, cai algo mais pontual. Por exemplo, caiu até uns anos atrás aí, falando do grupo Boko Haram, descrevendo a situação que tinha acontecido, e a pergunta era extremamente simples. A pergunta era: qual país atua o Boko Haram? Aí tinha as opções e uma das opções era a Nigéria. Mesma coisa vale aqui para a Somália. Então, se você ouvir falar de Al-Shabaab, saiba que é um grupo muçulmano, sunita, extremista, terrorista e que atua na Somália, que fica na região do Chifre da África, que eu até comentei lá num dos nossos primeiros vídeos, que é uma região estratégica por conta da passagem de navios aqui do Golfo de Aden para o Mar Vermelho, que tem um estreito, que é o Estreito de Bab e el-Mandeb. E a Somália fica bem junto aqui a esse estreito, portanto, numa região que tem uma passagem enorme de navios, um fluxo de dinheiro muito grande, navios petroleiros, e muitos desses grupos terroristas eles acabam aproveitando dessa situação para ir lá e saquear os navios, sequestrar os navios e depois pedir resgate. Bom, desde os anos 90, o país vive uma política extremamente fragmentada, basicamente controlado por 3 grupos diferentes, sendo que um deles é um grupo terrorista, que é o Al-Shabaab, que está crescendo o controle dele dentro do país. Já imaginou viver num país que dentro do seu próprio país tem um grupo terrorista que controla parte do território e vem ampliando esse controle? Então essa é a situação da Somália, que somado a isso tem a pobreza extrema da população e atentados terroristas aos países vizinhos. Por exemplo, já teve atentado terrorista na Etiópia, num shopping, onde entraram ali pessoas armadas e saíram atirando, matando um monte de gente. Tudo isso está relacionado a esse problema de política fragmentada e desorganizada do país. Bom, vindo mais aqui para outras situações, não são os únicos, mas eu tentei colocar todos os que têm uma certa relevância. O Sudão. E ao lado aqui já o Sudão do Sul. Percebam que o Sudão e o Sudão do Sul, saibam que eles já formaram um país juntos. Isso até os anos de 2010, 2011. Era um país só. Era, se eu não me engano, o 10º maior país do mundo, inclusive. E houve uma separação entre esses dois países. Falou em Sudão e Sudão do Sul, pense em também uma situação política preocupante, população passando fome, pobreza extrema e muita gente saindo fora do país. Quem consegue, pega as coisinhas que tem, junta um pouco de dinheiro e vai em direção ao norte, provavelmente em direção à Líbia, e da Líbia paga ali para pessoas que têm algumas embarcações que prometem levar essas pessoas para a Itália, para as ilhas ali da Itália, tá? Tem uma ilha que chama Lampedusa, que é onde eles tentam chegar nessa ilha e depois entrar na Itália e entrar na União Europeia. Então há um fluxo enorme de pessoas que saem desses países em busca de melhores condições de vida ou por serem refugiados. Então, primeiro, o Sudão, olha só que situação diferente, tá? O Sudão, ele tem vários problemas, mas se tem algumas coisas boas, são alguns oleodutos e refinarias que tem no Sudão. Então tem ali uma certa infraestrutura no Sudão. Por exemplo, tem um oleoduto que leva o petróleo até o Mar Vermelho, facilitando bastante a exportação desse recurso, que é um recurso ainda muito precioso. É um país muçulmano, como acontece com a maioria dos países do norte da África, acho que você não vai esquecer, e com um presidente que ficou também décadas no poder. No caso, o Omar al-Bashir ficou 30 anos no poder do Sudão. Saiu apenas recentemente. Mesmo esse presidente saindo, a população achou que as coisas iam melhorar, mas as coisas continuaram como estavam ou piores. Com a saída do presidente, entra sempre um governo de transição que promete organizar novas eleições. Esse governo de transição estava ligado ao governo do Omar, e é um governo militar também, e as condições de vida, infelizmente, não melhoraram, porque o país, você viu que ele tem oleodutos, tem refinarias, mas o país não tem
petróleo, porque o petróleo do Sudão ficava no Sudão do Sul, a maior parte das reservas de petróleo. Então, muitos protestos constantes, intermináveis, contra fome, péssimas condições de vida. Eles querem um governo civil e um presidente democraticamente eleito. Por outro lado, o Sudão do Sul, você fala, então o Sudão do Sul tá bem, né? Porque você acabou de falar que tem petróleo, realmente, tem petróleo no Sudão do Sul, mas não tem infraestrutura. Então tem petróleo, mas não tem refinaria. Tem petróleo, mas para tirar o petróleo dali tem que passar pelo Sudão. Então eles acabam ficando numa situação que não tem infraestrutura e condições suficientes para explorar o petróleo e lucrar com este petróleo. Fora a imensa desigualdade social. Todo país que tem petróleo ou recursos minerais, muitas vezes esses recursos eles são controlados por pouquíssimas pessoas. E a maioria da população acaba vivendo em situação de miséria e pobreza. O petróleo é um recurso que, onde tem petróleo, normalmente tem guerra, tem conflito, tá? Deixa eu arrumar um negócio que minha cortina tá voando com o vento aqui. Pronto. Gente, o Sudão do Sul, então, ele se separou do Sudão em 2011 através de um referendo. Acho que eu até anotei aqui, ó. Desde 2005, teve o Tratado de Naivasha, que começou as negociações para pôr fim a mais de 20 anos de uma guerra civil que acontecia entre o Sudão e o Sudão do Sul. Isso porque quem mora no Sudão do Sul, vamos ver de novo ali, gente, no mapinha, ó. Olha lá, o Sudão era domínio aqui do domínio da Inglaterra, tá? Anglo-egípcio. Vamos ver aquele mapa lá em cima, ó. O étnico. Dá uma olhada aqui no Sudão. Então você imagina a situação de quantos grupos diferentes que viviam ali no Sudão. Então, olha só o que acontece, galera. O Sudão do Sul, diferente do Sudão, ele é um país cristão e com religiões também tradicionais, aquelas religiões tribais tradicionais africanas. Então já tem essa diferença. Os povos são diferentes, são etnias diferentes. Então isso gerou um conflito que durou mais de 20 anos, desde a independência do Sudão em relação ao Reino Unido, até este tratado que foi feito em 2005, que determinou que em 2011 seria feito um referendo onde a galera que mora no Sudão do Sul ia votar para se eles queriam continuar junto com o Sudão, formando um país só, ou separar, formando o Sudão do Sul. Nesse tratado ficou definido que o lucro do petróleo seria dividido entre os dois países, o Sudão e o Sudão do Sul. Afinal de contas, um tem a reserva, o outro tem a infraestrutura e os dois países eram um país só. Então vai separar? A gente permite vocês fazerem a separação, mas tem que dividir o lucro do petróleo. Você imagina a treta que deve estar atualmente. Enfim, em 2011, com quase 100% dos votos, o Sudão do Sul votou sim e se separou do Sudão. E atualmente são países que vivem em uma situação extremamente complicada, uma situação de pobreza extrema e graves problemas sociais. Para você ter uma ideia, 75% da população do Sudão do Sul é analfabeta. E analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever nem uma palavrinha, nem uma frase, tá bom? Tenso, né, pessoal? Bom, continuando aqui a onda de conflitos, não vou entrar em muitos detalhes, mas citar apenas que em Uganda, lembra que eu falei num dos vídeos anteriores, uma indicação de filme, O Último Rei da Escócia? Então tá aqui a foto do Idi Amin Dada, que governou Uganda entre 1971 e 79, mais uma política muito, muito rígida. Praticamente quem falava contra ele, ou até quem olhava torto para ele, ele mandava matar, sumia com a pessoa. E cerca de 300 mil pessoas foram mortas em Uganda durante o governo do Idi Amin Dada, que é considerado um dos maiores déspotas aí do mundo moderno. Ele é retratado no filme que eu falei para vocês, O Último Rei da Escócia. Dá para entender bem a personalidade dele no filme. E a Angola, que é um país lusófono, né? Um país que fala a língua portuguesa, assim como Moçambique e também Guiné-Bissau, se eu não me engano, no continente africano.
Angola é um país que tem petróleo e tem diamante. Ele fica próximo à região do Golfo da Guiné e é um país rico em petróleo. Então, o petróleo traz um aumento do PIB para o país, traz algumas oportunidades, mas o país acaba ficando muito dependente de um único recurso. Então, a economia ela fica muito instável, porque o preço do petróleo varia muito, você sabe disso. De um ano para o outro, o preço do petróleo pode aumentar $30, como ele pode cair $50 o preço do barril. A Angola é um país que faz parte da OPEP, que é da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E em 1975, apenas, olha só, vocês viram que a história dos países africanos ela é muito recente, a história de independência. Então, em 1975, meu pai, por exemplo, já tinha 15 anos de idade, e 10 anos depois disso eu já nasci. É um país que conseguiu se tornar independente. Só que ele se tornou independente, assim como vários outros países do continente africano, em meio à Guerra Fria, num momento onde existia uma tensão mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Eu fiz algumas anotações aqui para falar para vocês. O país ele ficou sendo controlado por 3 grupos. Tá, ó. O UNITA, o FLNA e o MPLA. O MPLA é o Movimento Popular para a Libertação da Angola, um movimento socialista ligado à União Soviética e, pasmem, ligado até a Cuba. Então, neste contexto da Guerra Fria, nós tivemos 2 grupos aqui, 3 grupos, na verdade, com apoios diferentes. Então, o que aconteceu em vários países do mundo também aconteceu na África, também aconteceu na Angola. Enquanto alguns desses grupos políticos eram apoiados por Estados Unidos, o outro pela União Soviética. Então, esses grupos com diferentes ideais políticos, eles acabaram entrando em conflito e a Angola ficou entre 1972 até 2002. Tudo isso foi o tempo que durou a Guerra Civil na Angola, que dizimou e matou cerca de 500 mil de pessoas. Este número é um número incerto, pode ter morrido muito mais gente na Angola. De lá para cá, o país tenta se organizar e tenta até atualmente se firmar como um país, um polo tecnológico, investindo bastante na área de ciência e tecnologia. Mas é um país que ainda sofre as consequências dos seus conflitos civis e dos problemas enfrentados durante a descolonização. Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui na parte da economia, tá? E para ficar mais legal, então eu vou encerrar esse vídeo e vamos depois para o último vídeo, que eu vou abordar rapidamente as questões econômicas do continente africano. Valeu, pessoal, até daqui a pouquinho.